galera, beleza? Esse é mais um vídeo desse canal. Alguns de vocês vão perguntar assim, por que está gravando no carro parado, né? Justamente porque aqui eu acredito que tem uma melhor qualidade de áudio e o som não fique tão embolado, né? Igual os vídeos que normalmente eu faço. Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre a responsabilidade do professor na educação. Nós sabemos que existe não uma cartilha, necessariamente uma cartilha do MEC, mas existe um planejamento das aulas para os professores de acordo com a idade, de acordo com o ciclo de vida do aluno em seu período na escola, né? No entanto, é muito questionável algumas coisas quanto à qualidade desse material, a qualidade do que é oferecido aos jovens e o trabalho do professor, assim quanto o reconhecimento do professor a respeito de salário, a respeito de benefícios que o professor deveria ganhar em mérito à sua profissão, à sua atividade, né? É muito comum também as pessoas lançarem boatos de que em tal país é assim, outro país é de tal forma, outro país é aqui, outro país é acolá. No entanto, esse é um prisma muito perigoso que a gente às vezes acaba caindo numa espécie de engodo de acreditar que o que ocorre na Finlândia, o que ocorre na Suécia, o que ocorre na Dinamarca vai se aplicar a um país de proporção continental como o Brasil. Daí algumas pessoas vão falar, poxa, isso tem muito a ver com, como dizer assim, com a educação, com a estrutura, com a colonização, com não sei o quê. Todos esses argumentos, eles acabam caindo por terra quando tu consegue identificar que o mundo se aproximou muito. O Brasil, por mais gaps que nós tenhamos quanto ao primeiro mundo, o Brasil é um país que está na esfera ocidental e ele tem acesso a muita coisa no que diz respeito à informação. Por exemplo, em relação à rede de computadores. Você tem informações do mesmo jovem da Noruega, do mesmo jovem da Dinamarca. E as pessoas também culpam a mídia sobre o que a mídia dissemina, mas só que esse é até um tema para outro vídeo. Mas fique claro que a mídia, ela só transfere, ela só repassa o que as pessoas consomem. Enquanto as pessoas estiverem consumindo, a mídia vai passar. Exemplo, a relação do funk. Acho que teve um programa desses, Fátima Bernardes, sei lá, que levou esse cara do Deu Onda, né? A questão não é o cara em si ele não é um problema, cara. O problema é as pessoas gostarem disso. O problema é as pessoas não somente gostarem, mas a forma como as pessoas encaram isso. Exemplo, algumas pessoas acreditam que falam naquele negócio da semântica, da arte. E realmente é muito extenso se você pensar em arte como um processo de fabricação intelectual de uma pessoa que converte em algum produto, alguma atividade. Então, se você pensar em arte dessa forma, fica muito genérico. No entanto, voltando ao professor, dentro de suas responsabilidades, culturalmente, é muito interessante que o professor leve coisas além do que é disposto, além do que lhe é concebido, além do que lhe é proporcionado. Por exemplo, poxa, música, por exemplo. O brasileiro, ele tá tão descrente, assim, que quando você não vê essas bobagens, você vê pessoas de um nível intelectual legal falando assim, poxa, no Brasil não tem cultura, o Brasil é um lixo, o Brasil é uma merda, mas só que a gente esquece, por exemplo, que o Brasil é um país de Noel Rosa, é um país de Pixinguinha, é um país de Amando Costa, é um país de Robson. O Robson, aquele cara que toca violão flamenco, que é até da região metropolitana de São Paulo. As pessoas esquecem que o Brasil tem grandes talentos, né? Não só no estilo qual eu mais curto, assim, que é o rock, o heavy metal, mas você vê em vários, assim. Por exemplo, será que o professor, ao invés de se preocupar com a ideia política do Caetano, não seria interessante mostrar o quão importante é a obra musical dele? O quão importante é a qualidade do que ele conseguiu propor musicalmente, como arte de verdade, como cultura? Será que não é interessante pegar alguns pensamentos que ele transformou em música e apresentar para as pessoas de uma forma introdutiva? Por quê?
Algumas pessoas vão falar, não, isso parece bobo. Não, na verdade, não parece. Se cada um de nós pegarmos um exemplo do passado, a gente sempre se lembra de um professor que tinha alguma particularidade com a gente se lembrava. Obviamente, hoje isso vai ter uma penetração menor que em outrora. Mas se você parar para pensar, poxa, que legal, né? Seria se um professor em algum momento da aula mostrar para as pessoas, ó, sabia que tem o Tom Jobim lá? Olha uma música do Tom Jobim. Olha como era, assim, como que isso era praticado, né? Ou então pegar alguma coisa de literatura brasileira. A gente poderia falar de muitas coisas assim de literatura brasileira, Machado de Assis, enfim, um monte de coisa. No entanto, as pessoas gostam de gibi, gostam de cartoon, né? Gosta de HQ, né? Não sei o gibi. Gosta de HQ, gosta dessas histórias mais americanizadas de vampiros. Será que algumas pessoas dessas já leram alguma coisa do André Bianco, assim, de você apresentar para a pessoa e falar, isso aqui é brasileiro, ele faz uma coisa legal também. Ou seja, o Brasil, ele é um país pulsante, ele é um Brasil que faz arte. Não na semântica na palavra, mas na ideia, na concepção da arte ser uma coisa além da capacidade do simples ser mortal. Aquela arte, aquela coisa que diferencia o humano, um ser humano de outro, como sentimento, como expressão desse sentimento. Então é interessante, né? Pensar no quanto o professor seria importante nesse processo, apresentando não somente música, apresentando literatura, apresentando grandes histórias, e isso desde a fase inicial na escola. Obviamente que existem formas de fazer. Você pode fazer com educação, com brincadeiras, né, dependendo da idade da criança. Você pode fazer com gincanas, quando a criança ela já está chegando numa fase pré-adolescente. Você pode trazer temas, por exemplo, como sexo, de uma forma muito cultural, de uma forma muito qualitativa. Não deixar tudo de uma forma pejorativa e tudo muito fraco, tudo muito superficial. Então, tá aí a responsabilidade do professor, além de cobrar salários. Óbvio que o professor merece um reconhecimento maior, é óbvio. É óbvio que o Estado não reconhece, o Estado como federação, o Estado como unidade federativa, não reconhece o professor dentro da importância da sua função. No entanto, cabe a cada um de nós, como indivíduos, passar um pouco do que a gente tem de bom às pessoas. Não só do que está na plataforma do MEC, mas sim do que podemos deixar de valor para essas pessoas. Daí as pessoas vão falar de ética e tal. Conversando com um professor, um professor legal, um professor que eu até considero exemplo, a gente estava discutindo sobre ética e moral. Não existe padrão universal para ética e moral. Não se aplica conceitos de ética e moral geral em todos os continentes do mundo. O que você tem é uma ideia de punição sobre algumas situações que o mundo condenou durante o tempo, mas ainda assim isso não seriam tão somente considerados princípios de ética e moral. São outras coisas, são coisas de caráter punitivo. É outra história. Qualquer literatura que traga além disso é muito questionável a esse respeito. Até porque você pode provar em fatos que isso não é aplicado. Então aí que tá. Qual será a responsabilidade do professor na educação? Será que o professor não pode fazer muito mais além de passar o que lhe é colocado como condição? É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. A música que estava rolando inicialmente, hoje o som tá mais baixo aqui. Se tiver mais legal, vocês podem dar um toque. É o Racer X, o álbum Super Heroes. O Racer X não precisa nem falar, cara. O Paul Gilbert é um dos meus músicos, instrumentistas favoritos aí. Não só com o Mr. Big, a carreira solo, com aquelas coisas doidonas dele. Mas é isso aí, galera. Valeu, é o vídeo de hoje. Valeu!